Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Vamos, por esses meses aí, uns dias atrás, a gente tem visto muito na internet, né? Muitos comentários nos meus vídeos também, a respeito dessa nova proposta aí de gasolina aí com 35% de álcool, né? Eu particularmente acho que não vai passar dos 30, né? Até porque o álcool ele puro ele é vendido é, é bem próximo do combustível da gasolina também, a demanda dele é muito alta, né? Então, colocar uma quantidade de álcool anidro assim muito alta no combustível acaba gerando aí uma escassez do combustível hidratado também, né? Então, acredito que não vá ser tão grande esse aumento, mas vai aumentar, né? E pode ser realmente que chegue aos 35, né? Mas enfim, a pergunta sempre é aquela, né? E agora? O que a gente vai fazer com os nossos carburadores? O que vai fazer com o nosso carro? Como é que vai andar? Vai andar do mesmo jeito, né? E com algumas modificações, né? Então é exatamente isso que a gente vai conversar hoje, né? Vamos dividir esse vídeo em duas partes. Vamos falar da parte de carburador hoje e a parte da semana que vem a gente fala da parte da regulagem da ignição, que vai ter que mudar também, né? Se realmente vingar, né? Esse aumento aí, né? Então, aqui a gente tem um carburador aqui, Solex 30 PIC, né? Que é o que usa no Fusca, né? E esse aqui ele está equipado com o Econostat aqui, que é um tubo de enriquecimento que vem direto da cuba do carburador. Aqui embaixo ele está, eu estou apontando aqui, deixa eu pegar um lápis aqui, fica mais fácil de mostrar. Onde está o lápis aqui, ó, é um giclê de ar, que é a nossa fralda, o injetor, o principal ele está diretamente aqui da cuba, o giclê de lenta está aqui, e aqui nós temos a borboleta, né? Borboleta e Venturi ali, né, em cima. Então, mais ou menos, funciona assim. Nós temos aqui borboleta fechada, assim, nós temos uma marcha lenta do carro, né? E vamos focar aqui. E depois aqui a gente vai ter os furos de progressão. Deixa eu ligar a câmera aqui, a lanterna, para a gente filmar os furos de progressão. Então, agora a gente consegue filmar os furos de progressão. Então aqui tem, ó, vai abrindo. A gente tem o primeiro furo de progressão, o segundo furo de progressão, o terceiro furo de progressão. E a partir desse momento aqui, a gente já vai ter depressão o suficiente, geralmente aqui 1/4 da borboleta aqui, ó, né? A gente já vai ter depressão suficiente para puxar do giclê principal. Até então aqui, o giclê principal fornece combustível para o giclê de marcha lenta e o giclê de marcha lenta que vai repassar para esses furos de progressão. E o ajuste da marcha lenta se dá nesse parafuso aqui. Aqui você ajusta a quantidade de mistura na marcha lenta. Então aqui você mexe na mistura da marcha lenta e esses furos de progressão são responsáveis pelas retomadas, né? Saída de lombada, o injetor ajuda, mas a maior parte do tempo são esses furos de progressão. A partir desse momento aqui já é principal, para de sair ou sai uma quantidade muito pequena de combustível aqui, um resquício, né? E todo o sistema principal ele vai ser alimentado lá pelo difusor lá, que é aquele tubo de alumínio ali no meio. E aqui praticamente não sai combustível. Por que isso? Pela construção do nosso carburador, né? E a construção do nosso carburador, o principal está aqui, ele deve estar apertado, não está solto. Vamos tirar ele aqui. A construção desse carburador aqui, ele tem o giclê principal, ele sai a gasolina da cuba, passa por esse giclê, vai sair nesses furos, vai entrar, vamos ver se a gente acha aqui o furo, vai entrar naquele furo lá do centro lá, ele sai por esse furo aqui, ó, né? E passa por aqui, sai pelo principal e vai entrar naquele furo e vai alimentar aonde? Ele vai alimentar esse poço, né? Ele vai passar por baixo aqui, né?
e vai alimentar esse poço principal. Aqui dentro, se vocês tirarem a flauta aqui, ó, tirarem essa flauta aqui, você vai ver que aqui tem um furo, um poço que vai até lá embaixo, e lá embaixo tem ligação com o canal do giclê principal. Então o giclê principal vai subir lá e vai encher esse poço. Esse poço ele vai ser enchido até o nível que tiver a cuba. Se a cuba tiver, ele vai ser sempre o mesmo nível da cuba. Então, se a cuba tiver com 18 milímetros de nível, o poço principal vai ter gasolina para os 18 milímetros de nível. Então, ele vai estar sempre olhando o carburador assim. Se a cuba tiver nesse nível aqui, o poço principal aqui, ele vai estar nesse nível também, vai estar no mesmo nível da cuba. Ele trabalha por efeito de Bernoulli, né? Ele trabalha vasos comunicantes. Física. Então, vai ser assim, sempre vai ser assim. Aí, o que acontece? Desse poço principal, ele tem uma ligação que vem combustível para o giclê de lenta aqui. Vamos ver se está solto, também está solto. Então, ele tem uma ligação aqui. Vamos tirar. Aquele furinho lá do meio, ele tem ligação com o poço principal. Vem combustível por ali, passa pelo furo do giclê calibrado, sai por esses furos e vai entrar nesse furo aqui, ó, que está no corpo. Ali, ó, um furo que está ali em grau. Nesse furo que está ali, ele vai descer por esse canal, né? Vai descer por aqui, por esse canal, onde tem esse tampão aqui, ó. Ele vai ter comunicação com, aqui, ó, temos aqui, ó, o tampão está aqui, né? Ele vai ter comunicação com todos esses furos de progressão primeiro, e por último ele vai sair aqui. Então, na marcha lenta, você não tem a depressão nos furos de progressão, a regulagem vai ser sempre aqui. A partir do momento que você começa a abrir aqui, que o ar começa a puxar combustível dos furos de progressão, diminui a saída aqui e aumenta nos furos de progressão. A partir do momento que você abre mais a borboleta e começa a sair combustível lá daquele difusor lá embaixo, lá, ele vai puxar todo o poço principal para lá, não sobrando mais combustível para vir aqui, né? Então, sempre vai ser assim, né? Se você tiver um corredor de água e você fizer uma saída primeiro, a segunda saída, dependendo da pressão da água, ela vai ser menor do que a primeira, né? Então a vazão sempre vai dar prioridade para onde ela está sendo puxado com mais força, né? Então o fluido de progressão ele para de trabalhar a partir do momento que o principal entra. Aí tá, essa foi uma breve explicação do carburador que eu já fiz em vários vídeos, tem até playlist aí disso daí. Aí a gente vê gasolina, vamos lá, gasolina. Antigamente a gente tinha uma gasolina no Brasil que quando esses carros foram lançados na década de 70, todos os giclês usavam os giclês de tabela, né? Hoje tabela é difícil você usar, mas você usava os giclês de tabela, né? Então você tinha uma gasolina com 5% de etanol. Esse combustível tinha só 5% de etanol. E a mistura, para queimar esse 5% de etanol, você precisava de 14 partes de ar para uma de combustível. Isso que eu vou falar agora tem tudo na internet. Tem estudos, tem PDFs, tem o que você procurar lá tem. Foi daí que eu tirei tudo isso. Você tinha uma densidade aqui de mais ou menos a mesma de hoje, né, 0,71, mas não tinha um controle de densidade. Então provavelmente essa densidade era muito menor do que isso, né? Então a gasolina ela era bem volátil. Ela era uma gasolina fácil de explodir, fácil de entrar em ignição, né? No entanto, a octanagem dela, se vocês procurarem no manual do Volkswagen, ele requisita uma octanagem de 70 a 76, né? Só que existem vários fontes de revistas de época, 4 rodas, Autosport, que eles testavam os carros e todos apresentavam pré-ignição. Gasolina queimar antes da vela entrar em ignição, né? Queimar antes do tempo, antes de chegar lá na câmara de
de combustão, né? A pré-ignição, né? Uma ignição anterior ali, uma pré-ignição. E um dos motivos para resolver uma pré-ignição, até hoje, né? Um dos motivos de você resolver batida de pino, na realidade tem dois, né? É você atrasar o ponto, perdendo-se desempenho, ou você enriquecer a mistura, né? Então, você tinha uma gasolina com 70, 76 octanas, porém você tinha um carburador que ele trabalhava mais rico, para poder ter uma quantidade maior de combustível, e essa quantidade maior de combustível ser mais difícil dela entrar em ignição antes de chegar na câmara de combustão. Então os carros trabalhavam mais ricos que os de hoje, né? E pegar índice de medição de gás carbônico da época lá, pelo amor de Deus, era muito alto. E outra, você tinha motores que carbonizavam mais fácil. Hoje um Fusca aí demora muito mais para carbonizar a cabeça de pistão do que era na década de 70. Pode conversar com qualquer mecânico da antiga aí. Era esse tipo de coisa. Então a gasolina ela era fraca, ela era ruim, vamos falar assim, naquela época. Você precisava de uma quantidade relativamente, e a fabricante de carburador, então fazia o quê? A fabricante, a montadora, eles alimentavam seus carros com mistura rica, para evitar batida de pino, para evitar esse tipo de coisa. Aí hoje a gente tem aqui, vamos fazer um parâmetro aqui, tem aqui, gasolina E27, 27% de etanol anidro, né? Etanol sem água, né? E hoje você precisa de uma mistura aqui, ó, fazer uma conta simples aqui. Essa conta é fácil de fazer, é só pegar 14,7, que é a mistura da gasolina, multiplicar por 0, 73, somar com 9, né, que é a mistura do álcool, né, 9 para 1, 9 vezes 0,27. A média dos dois vai dar 13,2. Então você precisa de 13,2. Se você pegar qualquer carro injetado hoje e colocar o scanner dele, ele trabalha com 13. Então é mais ou menos essa mistura. Hoje tem um controle de densidade, né? Vamos falar lá, a ANP é obrigada a fazer um controle de densidade do combustível. Se ele estiver muito baixo lá, vai indicar a presença de alguma química lá que não é do combustível, né? Alguma adulteração, né? Então é até um controle de 0,71,5, tem que ser maior do que 0,71,5. E ela é menos volátil, então ela precisa de mais tempo para queimar, ela precisa de mais tempo para entrar em ignição, então vamos falar, ela tem mais dificuldade de explodir. E a octanagem hoje, se eu não me engano, deve estar 91, marquei 89, 91, mas era 87, aí teve essa lei nova aí que a partir de 2022, se eu não me engano, ela ia partir para 92, mas não sei se chegou a 92, então 91. Então, digamos aí que ela tem 28% mais octanagem do que a gasolina da década de 70, né? Então você tem praticamente, aí vamos falar, 28% menos chances dela entrar em pré-ignição. Aí, só que tem um porém nisso tudo. Você tem 10% mais pobre a gasolina do que era a E5. Então você vai precisar de 10% a mais no diâmetro do seu, aliás, na área, né, de passagem, 5% no diâmetro, 10% a mais na área de passagem dos injetores, de toda a parte de alimentação, para fazer a mesma função do que a gasolina aqui com 14,5 faria, né? Esses são os parâmetros do combustível. Agora vamos falar do nosso Solex 30 Pique aqui. O Solex 30 Pique aqui, ele saía de fábrica com Venturi 24, isso no 1300, vamos falar do 1300 aqui, com Venturi 24, principal 125, ar 125, lenta 55 e injetor 70. Injetor 70 por quê? Injetar uma grande quantidade de combustível para não sofrer pré-ignição. Aí, a gente pegar
Aí você tem uma fórmula, essa fórmula está lá no site de Samba, eu não coloquei ela aqui, porque é uma forma meio complexa e não é o intuito do vídeo, né, ensinar o cálculo disso, e sim passar pronto aqui, porque fica mais fácil, né, de eu passar isso daqui do que eu ensinar essa fórmula, tudo isso daí, né. E até porque se entrar realmente essa E35, a gente vai passar tudo isso mastigado para vocês colocarem no Fusca de vocês aí. Então o que acontece? Você tem, com esses giclês aqui, você tem uma mistura no Solex 30 de 13,2, uma média, né? Eu compartilhei há muitos anos atrás aí na inscrição de um vídeo, um manual da própria Solex, que ela indica que você pegar, para você ter uma mistura de 14, ou seja, nem com 14,5 eles não trabalhavam com 14. Você pegaria o Venturi e multiplicaria por 5, então daria 120 aqui. Então com 120 aqui você estaria trabalhando com 14 partes de ar para uma de combustível, né? E aí é o ponto que o ar começasse a interferir aqui na mistura, né, a partir das suas 3.000 RPM, e essa mistura de 14 ela começaria a subir, né, lá para um pouco mais lá, né, e para se manter também, né. Então, com esse carburador 30 pique aqui sem econostática do 1300, você teria uma marcha lenta aqui, né, que a marcha lenta aqui você vai regular por esse parafuso aqui. A marcha lenta não tem como fugir, a regulagem dela vai ser certa, porque se você estiver trabalhando com mais álcool no combustível, esse parafuso ele vai ficar mais aberto. Se você estiver trabalhando com menos álcool, esse parafuso vai ficar mais fechado. Então a marcha lenta vai ser sempre assim, carro quente, marcha estabilizada, lenta estabilizada, 700, 800 RPM de lenta, você vai fechando o parafuso. A hora que o carro ameaçar morrer, você volta de 1/4 a meia volta. Então, se o teu carro trabalha bem com 1/4, você deixa com 1/4. Se o seu carro não trabalha bem com 1/4 na lenta e fica uma lenta oscilando, você põe meia volta. Só serve para isso esse parafuso. Se você tiver um giclê de lenta pequeno, está aqui o giclê de lenta, né? Se tiver um giclê de lenta muito pequeno aqui, ele vai dar falta onde? Na progressão. Aí o que acontece? Você vai ser obrigado a abrir um pouco mais o parafuso para compensar o pouco combustível que está saindo por esses furos aqui. Então, até aí a gente já descobriu que aquela borrachinha aqui, o escrito passou, a borrachinha, o véio da rosca aqui, ele evita entrar ar aqui e deixar mais pobre, né? Então você pode usar um giclê menor ali para não deixar a mistura muito pobre, muito rica, né? Então se colocar um giclê aqui muito grande, essa mistura aqui, quando você começar a abrir aqui, ela vai fazer o inverso, ela vai começar a cheirar combustível, vai começar a tossir, né? O carro vai começar a dar aquele pipoco no escapamento de mistura rica, né? Então, nos meus carros aqui, com esse 30 pique, ficaram no máximo a 60. 70 o carro não para, o meu carro 70 quando ele fecha todo o parafuso aqui e ele ainda fica funcionando o carro. Aí você tinha aqui então, na lenta, mistura de 14. Aí quando você começava a acelerar, que ele começava a abrir o primeiro furo de progressão, ele cai para 12 aqui, mais ou menos, ele enriquece bem a mistura. Isso sem contar o injetor, só com o pé leve. Ele enriquece bem a mistura aqui para 12 aqui. Aí conforme você começa a acelerar, ele começa a abrir mais os furos de progressão, começa a entrar mais ar, ele vai empobrecendo para 13, e quando entra o principal aqui, ele mantém-se, começa um pouco mais rico aqui, só no principal, depois vai entrando a atuação do giclê de ar, ele vai se mantendo para 13,7. Então se tem uma média aqui de mistura, que para a gente o importante é o quê? Aqui, UT, é borboleta aberta, porque é aqui que é o perigo de furar pistão, de fazer tudo isso, né? Então, para esse carburador aqui, com essa giclagem, que se você fizer a conta, você está trabalhando com 13,7. Então, você já está aguentando aqui, ó, 15% de etanol. Então, se colocar até 15% de etanol lá, você já está trabalhando com esse carburador aqui com a mistura correta.
Aí para os nossos E27, a correção que a gente faria num carburador sem econostat, a correção que seria você pegar, colocar um 127 no principal, 55 na lenta, manter. Só por um 127 no principal que você corrigiria para 13. Ou então você pegar, deixar o 125 e abaixar o ar para 120. Para o E35 aqui, a gente pegaria o principal aqui e colocaria um 132 no principal, uma lenta de 57,5 ou 60. Você estaria mais ou menos com 12,5 aqui. Porque o E35 ele vai precisar de 12,3 aqui de mistura, mais ou menos. Ou então manter o 125 no principal e abaixar o ar para 110. E 57 na lenta, 70 no injetor. Você estaria com o carburador certo para usar essa mistura. É óbvio que ele vai ter que fazer testes para ver isso aí, na hora que tiver mistura. Mas provavelmente você vai funcionar o teu carro assim. Aí a gente tem um outro caso, o carburador com o econostat, que é igual esse meu aqui. Ele sempre vai precisar de um ar maior, porque o econostat ele vai entrar em alta para enriquecer bem a mistura. Se você não tiver um ar grande, você vai ter um afogamento no carro ali, né? E em médias ele vai ser uma mistura pobre. Então aquela parte que você está encostando o pé na estrada lá por volta de 2.000, 2.500 lá, andando a 80 por hora, você tem uma mistura pobre para você poder ter uma economia de combustível. No entanto, você pegava o 1.300 na estrada num teste de fábrica, ele fazia 12. Você pegava um 1.500, que é o motor de cilindrada maior, ele fazia 11,5, né? Então, uma diferença pequena, né, no carro a 90 por hora, porque ele não atingia vamos falar, a rotação máxima do motor, o econostat não funcionava, né? O econostat só vai funcionar acima de 3.200, 3.500. Se tiver com aquela esfera, 3.500. Se tiver sem a esfera, 3.000, 3.200. Aí você tinha lá um principal 120, um ar 135, uma lenta 60, injetor 70 e econostat 70. Se você fazer a conta básica aqui, você já estaria trabalhando aqui, ó. Esse carburador aqui, ele já tá dando aqui uma mistura aqui. Com esses giclês aqui, se a gente somar a área do principal com a área do econostat aqui, a gente vai ter aqui mais ou menos aqui, com tudo aberto, com o pé lá embaixo, uma rotação alta, a gente vai ter mais ou menos aqui uns 12,3 de mistura, né? Aí o que acontece? Nesse carburador aqui, aí a gente já tem, então, uma relação aqui de ar combustível que suporta os 35% de etanol. Porque a gente vai precisar aqui de 12,6, 12,5, né, para os 35% de etanol. E o que acontece? Isso com tudo aberto. Porém, esse carburador, ele tem uma fase pobre aqui. Uma fase pobre, porque ele funciona assim, o carburador com econostat. Então, esse aqui com 60, aqui na lenta, você tem aqui mais ou menos na lenta aqui, você tem mais ou menos os 13,5, 14 aqui, que está regulado pelo parafuso da marcha lenta. Quando você começa a acelerar, você enriquece mais do que o com 55, se joga lá para 11 mais ou menos. Ele vem até uns 1.500, por exemplo, vai empobrecendo, aí começa a entrar o principal, ele vai cada vez empobrecendo mais, mesmo quando começa a entrar o principal aqui. Porque se tem um principal pequeno, então ele começa a empobrecer, ele vai jogando a mistura lá para 13,5, conforme vai subir na rotação, ele vai empobrecendo mais. E aí começa a ter a atuação do ar aqui, que também é grande. Então ele vai subindo cada vez mais. A hora que ele atinge perto de 3.000 giros, perto de 80, 90 por hora aí, ele vai estar com esses dois atuando aqui, sem o econostat ainda.
Então ele atinge os 14 aqui. Então aqui, até para a atual gasolina hoje, já seria uma faixa pobre, mas não seria uma faixa danosa, mas pobre. Aí a hora que entra o Econostat, isso aqui derruba. Isso aqui cai lá para os 12, os 12,3, porque o Econostat entrou, começou a jogar gasolina por esse tubinho da tampa aqui, para corrigir a mistura. Então, a gente pode se dizer que um carburador com esses giclês aqui, ele suporta o E35 na fase de plena aceleração, porém, na plena aceleração e na marcha lenta, porém, ele não suporta na fase econômica aqui. Ele não suporta nessa fase aqui. Ele vai sofrer mais do que esse. Então, a gente vai ter que corrigir o principal. Aliás, hoje já tem que corrigir o principal. Então, o que seria o giclês certo para a gente colocar aqui? Hoje com o atual cenário de 27,5% aí, a gente consegue colocar um principal aqui de 122 a 125, mantendo o ar 135, mantendo o resto aqui. Então, se corrigiu aqui o principal para 122 ou 125, você já anda com o E27 aqui bem. O E35 complica mais um pouco aqui nessa fase, né? Porque a gente tem que tomar cuidado de enriquecer muito aqui, porque a hora que entrar o Econostat ele vai enriquecer mais ainda, né? Então, teria como enriquecer aqui o principal e diminuir o Econostat, mas aí teria que trocar a tampa. Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode pegar e pôr o 125 aqui para rodar com o E35, pôr o 125 aqui e abaixar o ar para 125. Aí a gente vai ter uma mistura, vamos falar aqui, de mais ou menos aqui 13 mais ou menos aqui, e a hora que entrar o Econostat ela cai para 11 mais ou menos aqui, vai cair, vai suportar, né, 11,5, vai suportar o 35. Então, para o E35 aqui, a gente teria que aumentar isso aqui para 125 e abaixar o ar. Hoje, só aumentando o principal já é suficiente, não precisa baixar o ar. Eu tenho regulado carros que às vezes o pessoal compra carburador novo. Regulei uma Brasília esses dias, troquei o carburador de uma Brasília, um carburador desses Solex novos, que vem com a lenta 70, e ontem eu regulei um Fuscão 1500 também, um carburador novo com uma lenta 70, eles não aceitam a lenta 70, eles aceitam o principal 122,5, com o ar 135, e o Econostat desses novos são 100, então ele vai ficar muito mais rico em alta, mas eles não estão aceitando a lenta 70, mesmo sem colocar o anelzinho de borracha lá, eles não aceitam a lenta 70. O Fuscão de ontem, chegamos a 62,5, que era o último giclê que tinha de lenta, não tinha 60, e mesmo assim ficou rico. Teve que pegar e vai ter que falar para o dono comprar um giclê de lenta 60, porque se o carro estiver bem regulado, de ignição, de válvula, ele não vai precisar de muito combustível. Hoje o combustível, com essa porcentagem de etanol, ele é um combustível frio. Ele não tem, ele é muito difícil de dar pré-ignição, de dar batida de pino. Então você pode aproveitar, andar com a mistura o mais próximo possível do ideal. Diferente dessa época aqui, ó. Você tinha que andar com a mistura rica. Hoje você pode andar com a mistura o mais próximo do ideal, que são os 13 para 1, né? Então, nesse Solex aqui com o Econostat, a gente vai ter que mexer no principal. 120 vai ficar pequeno. Hoje até anda. O 120 aqui você consegue ainda andar, porque você tem o Econostat de 100 nos novos, então ele aceita ainda o 120 aqui, né? Fica um pouco pobre, mas tiver bem reguladinho ele aceita. Mas com o E35 não vai aceitar. Vai ter que subir aqui para 125 e baixar o ar para 125. Ou subir para 130 aqui, mas daí vai enriquecer muito a hora que entrar o Econostat, né? E o PIC-S, que é o que eu estou usando atualmente no meu Fusca aqui, né?
117,5, 120, 47,5, 50. Com essa configuração, ele já é um carburador montado aí mais ou menos para 13 para 1. Então, isso aqui eu já ando com E27 sem problema. A única coisa que eu não consigo regular é a lenta com 47,5. Na progressão ele dá falta. Então a lenta aqui é 50. No caso do meu Fusca aqui, ele dá falta na progressão. Então a lenta teria que mudar para 50 aqui, né? Esse carburador aqui, ele é do 1300, ele é mais rico do que o primeiro lá. Com esse carburador aqui o carro fica mais econômico do que com esse, em determinadas situações. Numa regra geral ele fica mais econômico. Esse carburador funciona mais ou menos assim. Com a lenta aqui, ele fica perto de 14 aqui, 13,5 aqui. Quando você começa a abrir a progressão aqui, ele cai para 12, a mesma coisa do outro, tal. Depois ele começa a empobrecer, com 117,5. Se a gente pegar aqui um parâmetro aqui, ó, 117,5 e dividir pelo Venturi aqui, multiplicar pelos 24, é como se fosse um 125 aqui no carburador PIC, né? Então ele mantém aqui os 13,6, ele dá a mesma mistura desse daqui, e vai dar a mesma mistura desse, 13,6 aqui vai dar a mesma mistura, né? E ele vai começar a empobrecer até um pouquinho mais aqui, por volta de 3.000 RPM aqui, vai dar até um pouquinho mais pobre que 13,6 por causa do ar aqui, ó, ser maior do que o principal. Porém, ele tem o Econostat 50. Então, se a gente somar a área de 117,5 com 50 aqui, é como se você estivesse usando aqui um Giclette 125, com ele todo aberto, né? E nesse caso aqui, que tem o Econostat 75, a soma desse com esse é como se fosse um Giclette 140 na alta. Então, quando entra o Econostat, a mistura cai para 12,5. Então, aqui no PIC S vai ocorrer o mesmo problema do PIC com o Econostat aqui, do 1500. Mesma coisa. Por quê? Eu vou ter uma mistura aqui que eu consigo, com borboleta aberta, a trabalhar com os 35% de álcool, né? O começo da progressão aqui eu consigo, porém a faixa média aqui vai ficar pobre, né? Então a ideia tem que trazer essa faixa média aqui mais para perto de 12,5, de 13, 12,8, né? E enriquecer um pouco mais quando o Econostat entrar aqui, derrubar ele para 12, para trabalhar um pouco mais próximo aí com um pouco mais de mistura aí, né, na potência, né? Isso aí já estudos já comprovam que o carro trabalha um pouco mais rico, né? Ele ganha um pouco mais de potência em alta, né? Então a ideia aqui, nesse caso aqui, é aumentar o principal aqui para o E27 aqui, ó, não precisa mudar nada. Eu estou andando aqui com 120 no principal e 50 na lenta e está um pouco mais rica a mistura do que deveria. Então não preciso mudar nada aqui para andar com o E27. Ele já dá, ele já está, né? Essa época aqui, esse carburador já foi feito, calculado, para andar com 20% de etanol, que já era uma realidade. Em 78 já era uma realidade no Brasil, 20% de etanol. Então ele já foi feito para ele ter uma mistura de principal aqui entre 13,6 a 14 com Econostat de 12,5 para suprir esse álcool aqui já. Então, para o E35 a gente vai ter que subir o principal para 122,5, o ar pode se manter 120, a lenta aqui 50, 52 é um teste, e o Econostat mantém 50. Ou a gente pegar um principal aqui 117,5, um ar 110, a lenta 52, 55, marquei 50 aqui, mas 52, 55, o Econostat aqui. Vamos garantir mais ou menos aqui uns 12 a 12,4 de mistura. Então, a realidade, pessoal, é essa. A gente tem carro carburado, a gente consegue fazer isso para ele trabalhar
com o álcool, né? O grande pulo do gato ali vai ser a parte de ignição, porque uma mistura como a gente tem hoje, uma mistura com E35, ela vai ser mais fria, ela vai ser mais difícil de queimar, de entrar em ignição, né? A chama dela é um pouco mais lenta nesses motores de baixa compressão como o nosso. Então você vai poder usar e abusar do seu ponto de ignição. Então ali vai ser a regulagem, né? Você pode usar uma mistura até um pouco mais pobre, porque mesmo a câmara de combustão ficando um pouco mais quente, a mistura com o etanol é mais fria. Então, você, ao mesmo tempo que aqui você precisava de uma mistura rica, porque a gasolina entrava em pré-ignição, você tinha que garantir que um pouco mais de excesso resfriasse a câmara de combustão, aqui você já não tem esse problema. Você já, bem reguladinho, você já consegue trabalhar um pouco mais próximo da mistura ideal ali, né? Sem o carro esquentar tanto, né? O maior problema até agora, que eu acho que a gente vai ter com esse álcool aí, né? Vou ter que bolar um jeito de ligar o meu pré-aquecimento, sem dúvida. Vai ser muito difícil da gente queimar isso sem um pré-aquecimento no coletor. Quem tem dupla, tá feito. Não precisa mexer em nada, só ajustar os giclês, né? E a dupla já trabalha rica por excesso mesmo, tá muito próxima ali do cabeçote, então é mais fácil de você, qualquer aumento lá de 2,5, você já aumenta muito a mistura numa dupla, porque está muito próximo do cabeçote ali, né? Não tem aquele coletor gigante. E a gente vai ter o problema de corrosão, né? Então, a gente vai ter o problema de isso aqui é um alumínio até não sei como vai ser os alumínios dos novos, mas isso aqui é um antigo, né? Que é um carburador que na época que não usava álcool. Então, ele vai provavelmente ter algum problema de corrosão. Aí a gente vai ter que trabalhar no óleo 2 tempos, né? Que a gente já faz hoje, né? Vocês podem ver pelos vídeos, fazem 2 anos que eu não limpo o carburador que está no meu carro. E ele está limpo. Então, a gente vai ter que talvez aumentar a dosagem do nosso óleo 2 tempos. Vai ter que pegar lá e ao invés de colocar como hoje, a cada 10 litros eu coloco 15 ml, talvez a gente vai ter que colocar 25 ml, né? Então, num tanque do Fusca aí, talvez a gente tenha que colocar aí 100 ml de óleo 2 tempos para ter uma lubrificação um pouco melhor e inibir essa parte do álcool, né? De resto, a gente vai ter que fazer os testes, né? Vai ter que calcular, fazer testes, né? E é perigoso, a hora que tiver tudo certo, como está agora, você consegue acertar teu carro para andar e vão lá e abaixam, né? E fazem outra coisa, né? Mas então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. É um vídeo aí de conta, um vídeo chato, mas é uma realidade aí que a gente vai conseguir fazer os nossos carros andar com essa mistura aí um tanto absurda aí, né? Mas é o futuro aí do mundo, vamos falar assim, né? Eles começarem a misturar esses combustíveis ditos verdes, né? Em combustíveis fósseis, né? E então é isso. Espero que tenham gostado. Semana que vem vamos falar da ignição. Semana que vem vai ser um vídeo até mais curto, porque a ignição praticamente em todos os carros ela segue mais ou menos uma mesma curva ali, né? Então espero que tenham gostado. Um bom domingo para vocês aí e até o próximo.